Sua noite com muita informação. Movimento na Rádio Jornal. Agora 10 horas 11 minutos. Sessão de cinema. Então vamos lá, a partir de agora, o quadro Sessão de Cinema do Movimento Cultural com a professora, a jornalista e analista de cinema, nossa querida Silvana Marpoara. Olha ela ali. Alô, Silvana! Boa noite, Marcelo. Boa noite. Tudo bem? Tudo, né? Apesar das notícias do dia, né? A gente entra assim num dia que tem tanta notícia triste, né? Mas eu até fiquei me lembrando como algumas coisas que acontecem, essa tragédia, né, desse avião que caiu lá no interior de São Paulo, como o cinema, né, tem vários filmes falando sobre tragédias de avião, algumas mais bem-sucedidas, feito aquela do que o Tom Hanks consegue descer o avião no Rio Hudson, né? Sim. A gente falou aqui na época do filme, mas infelizmente nem sempre a ficção a realidade é tão bacana quanto a ficção. É verdade. Então é triste, porque eu fui dar uma olhada. Marcelo, o que tem de filme de tragédia de avião é uma coisa impressionante. Né? Aquela dos Andes também, que recentemente estreou na Netflix, que concorreu ao Oscar desse ano. Sim. Então é triste, né? O Chapecó, fiquei lembrando do time do Chapecó. Isso. Né? Que também, o time todo se foi numa tragédia de avião. Então... essa tragédia toda faz a gente lembrar de outros momentos, de outras coisas que viraram filme. Isso é triste, é um dia triste, né? Acho que tá todo mundo bem triste, bem sentido, né? Sim. Com as 61 vidas que foram embora. É bem chocante, né? Bem chocante. É óbvio que as empresas, quem trabalha no meio, quem viaja muito, diz que é um dos meios mais seguros de transporte. Mas quando ocorre é chocante, a questão... altura, impacto, a morte instantânea, às vezes até no ar ainda, é bem chocante. A gente pede consolo para aqueles que ficam, né, os próximos, parentes e amigos. E como eu sou espiritualista, paz e luz aos espíritos, que a passagem possa ser de forma muito tranquila, porque nós seres humanos tememos e ninguém gosta de sofrer. A questão dor pra gente, Silvana, se tem um momento que a gente para e se compadece do próximo, é quando tem a dor no meio, né? De forma muito assim, poxa vida. É isso. Você falou sobre esses acidentes e eu lembrei que eu li, como eu sou muito ligado à leitura, né? Um dos meus prazeres na vida, eu li um livro sobre aquele lá dos Andes. Espetacular. Se eu não me engano, o ano é 74, né? Acho que é 74. Isso. Por aí. Mas é bem chocante. Só aquela tragédia foram 2 filmes, né? Teve um bem lá atrás e o recente agora chama Sociedade da Neve. Esse aí tá no Netflix? É isso? Tá. Isso. Então é mais novo. Então dá tempo de eu assistir. Eu tô mergulhado lá no Walking Dead. Concorreu ao Oscar desse ano. Foi, né? E é duro, viu, Marcelo? Porque os que sobreviveram, né? Essa tragédia de hoje, ninguém sobreviveu, então né, não tem não tem uma comparação, mas esse dos Andes, os que sobreviveram tiveram que conviver com os que tinham morrido, né? E teve a coisa do consumo da carne humana. Aí vem esses detalhes sórdidos, horrorosos, né? Da sobrevivência. Isso. Cada acidente desse é uma história única, né? E se transformaram em filmes únicos também. Mas é muito triste, assim, porque acontece uma coisa dessa, minha primeira reação é sempre, né, caramba, quantas histórias já foram contadas, né, nesse sentido das tragédias que acabam virando enredo de filme também. Não é nem que sirva de alerta, porque um caso desse, por exemplo, ainda não se sabe o que aconteceu exatamente, a coisa do congelamento das asas do avião e tal. Mas eu fico pensando nas histórias das pessoas, tá, Marcelo? São 61 pessoas, 61 famílias, né, que perderam seus entes queridos. E aí cada uma delas tem uma história de vida, né? E é isso que me toca, né? É isso que me pega. Mas aí eu queria só começar lembrando,
porque por mais que a sexta-feira seja o meu dia de festa, que eu adoro, para a gente falar sobre cinema, tem muita coisa legal para falar sobre cinema, Sim. mas eu acho que era importante a gente falar, né, dessa tragédia, fazer essa pontuação e lembrar dos filmes sobre acidentes aéreos. É verdade. Silvana Marpoara, você sabe que eu sou um homem, eu estou nas redes, mas eu não sou das redes. Eu tenho uma relação... Você voltou! Voltei, agora é um voltar assim, aí eu volto, aí daqui a 3 dias eu vou lá e tem um monte de mensagem que eu não respondi. Gente, se você tá nesse hall aí, não fique chateado comigo, não fique chateada. É porque é o meu habitat. Pronto, se você der uma olhada aqui, eu tô abraçado com uma figurinha aqui, ó, de... Olha! 970 páginas. Então, quando eu entro no livro... Meu Deus! Mas não que eu vá ler tudo agora, não. É porque tem... É um compêndio... Aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Então, tem algumas coisas ali. E aí eu vou lá na rede, dou uma beliscada, depois volto. Mas nessas idas e vindas, eu vi que você tem outro perfil lá, que é o Cine Coisas, né? Sim. Plataforma Cine Coisas. Sim. Que é onde eu coloco os meus textos, né, sobre cinema, as coisas que eu gosto de cinema, as produções que eu faço. Eu tô fazendo um documentário aí semana passada. Eu preciso contar isso, que eu fiquei tão orgulhosa. Né? Conte. O nosso chefe. Eu vi as figuras importantes. Nosso chefão. Eu vi as figuras importantes lá. Além de... Eu entrevistei João Carlos Paz Mendonça, né, que é o presidente do grupo, né, do Sistema Jornal do Comércio. Legal. E eu fui perguntar, eu disse a ele assim, olha, eu tenho uma conversa com o Marcelo toda sexta, e se ele me perguntar qual é o filme que o senhor gosta, o senhor me diga qual é o filme. Né? Muito boa, muito legal. Legal. Aí ele disse que não tem muito tempo, que tem muitas atribulações e tal, mas que ele assistiu a série Madalena, né? Porque ele é muito religioso, muito católico, né? E aí falou da série Madalena, que é uma série que ele gostou muito. Então eu tava com essa informação para lhe dar, que eu disse assim, eu vou dizer a Marcelo, né, o que o nosso chefão, né? Muito legal. Falou sobre cinema, foi uma conversa ótima sobre empreendedorismo. Sim. Né? Sabe aqueles trabalhos, Marcelo, que a gente vai fazer com prazer, que a gente aprende, né? Que legal. E eu fiquei muito impressionada com a personalidade dele. Onde é que a gente assiste, Silvana? Tá lá? Assim que ficar pronto eu anuncio. Muito bom, vou assistir, porque eu sempre sonhei em dizer isso aqui no microfone da Rádio Jornal, que é assim, numa linguagem marxista, é o dono do meio de produção aqui, do sistema, né? O dono do meio de produção, em pessoa. Muito legal. Isso. Vou assistir. O chefão, poderoso chefe. Que legal. E foi incrível, assim, porque a oportunidade de conversar sobre empreendedorismo e tal, e aí quando eu falei dessa coisa do cinema, né, ele tinha essa coisa do... Todo mundo, né, Marcelo, de um jeito ou de outro, tem um filme, tem uma série que acaba sendo importante na sua vida. E eu fiquei muito feliz de poder conversar com ele sobre isso. Conversei sobre vinho também. Olha como eu tô chique, né? Que legal. Porque ele, muito bom. Ele, dono de vinícola. Não, tal, Silvana, é outro papo. Outro papo. Silvana Marpoara e JCPM. Gente, por favor, vírgula, comece. Aliás, ponto, vá para outro capítulo, tá? É outro papo. Foi muito legal. Muito bom. Como o trabalho proporciona coisas interessantes pra gente, né, Marcelo? Esses encontros, essas conversas, eu acho isso fabuloso, assim. Eu fico fascinada com isso. Você falou sobre filmes, séries que marcam a vida da gente, relacionando o papo aí com o seu João Carlos Paz Mendonça. Ontem eu tive um papo super legal assim com minha família, minha esposa, meu filho, falando, sabe o quê? Sobre o quanto o bullying e o filme marcam a vida das pessoas. Eu voltei, sabe quantos anos? Estamos em 2024, acho que eu voltei quase 40 anos para contar um filme que marcou a minha vida e mudou o modo de ser, o meu modo de ser. Eu sofria muito bullying na escola. Por quê? Porque quem nunca? Eu entrei muito cedo e aí sempre tem os retardatários, né? Então o que acontecia? Por exemplo, eu entrei muito cedo na 5ª série. Então era um menino da 5ª série. E aí na 6ª, na 7ª, na 8ª, no primeiro ano do antigo 2º grau, acho que eu tinha o quê? 13 anos. E já tinha um pessoal que tinha 15, 16, 17. Então, geralmente era filme de bullying. E aí, um dia, Silvana, eu vi o Rock do Dia das Bruxas. Lembra desse filme? Pronto. Aquele filme que o cara sofre o bullying e aí ele se identifica com um ídolo, se identifica com um tipo de música e aí, coincidentemente ou não,
tipo de música é heavy metal, né? E aí tem uns shows, e aí tem uma galera... A sua música, Perfeitamente. E aí, veja, é justamente quando eu tenho ali 13, 14 anos, a identificação foi total, não só com o filme, mas com o modo de agir, as roupas, modo do cabelo. Ou se bem que hoje tá difícil, né? Hoje não dá mais não. Hoje complicou aqui o meio campo. O gramado aqui tá... O gramado tá desgastado aqui, viu? Então não tem mais. São os neurônios funcionando muito, Marcelo. Vamos lá. Enquanto estiverem por aqui, tem uma hora que eles me abandonam, viu? Tem uma hora que eles me deixam. Dizem assim, Marcelo, te vira, cara. Mas é só para trazer como é importante. E eu sei quanta gente que nesse instante que escuta, que diz assim, olha, eu me identifiquei com tal filme ou com tal série por conta disso, por conta de um bullying ou por conta de um parente. Enfim, é muito legal esse registro do filme e da série, Silvana. E essa semana tem 2 filmes que estão estreando que eu fui ver ontem. Ontem eu fiz uma coisa... Sabe aquele dia perfeito da sua vida? Né? Que Sim. Eu fui ao cinema e vi 2 filmes de uma vez só. Poxa. Né? Isso pra mim é uma coisa, assim, né? É um oásis, né? Você conseguir ver 2 filmes de uma vez só. Medalha de ouro. Exatamente. Foi o meu dia de medalha de ouro. Meu dia da felicidade, né? Boa. E os 2 filmes que eu vi, completamente diferentes, mas que tocaram, né? Mexeram comigo por 2 questões que eu queria muito falar. O primeiro chama Armadilha. Sim. É o filme novo do Shyamalan, né? Lembra aquele cara que fez um bocado de filme, né? É uma coisa meio de suspense. Sim, sim. Né? Tem vários filmes dele que são muito conhecidos e esse novo. E eu fiquei impressionada, Marcelo, porque é a história de um pai de família, né? Uma vida comum, que leva a filha para um show super fofo, né? E na verdade ele é um assassino. Não tô dando spoiler aqui não, tá? Porque isso já fica bem claro no trailer do filme. Sim. Agora, por que ele é assassino? Que tipo de assassino? E como isso tudo acontece? Aí vendo o filme. Mas eu fiquei pensando no quanto, às vezes, a gente não conhece as pessoas com quem a gente convive. Sim. Né? Às vezes você tem um vizinho, às vezes você tem um amigo, pode ter alguém muito próximo da família, por exemplo, e que tem uma vida que você não sabe. Né? E eu fiquei, isso foi mexendo comigo de uma tal maneira que eu disse, caramba, a vida é muito louca, né? Porque a gente tem um enredo que parece que está tudo comum, tudo normal, né? Pai de família, crianças, uma esposa, não sei o quê, e o filme vai desenrolando e vai mexendo isso com a gente. Sim. É muito interessante, eu sugiro que vejam. Tem a coisa do show, né? Que é muito bonito, assim, como ele grava. Essa coisa do show e do adolescente, tem uma coisa de bullying lá também, você falou do bullying, lembrei disso, que a adolescência é uma fase cruel, viu? É uma fase difícil, e você sabe que eu fiquei muito preocupada, tenho ficado preocupada porque eu tenho alguns adolescentes próximos, assim, filhos de amigos, né? Sim. O quanto, o que a gente não entendia que era bullying na época da gente, né? Hoje, eles estão cada vez mais reclusos, e essa coisa da ansiedade, da depressão, isso é muito sério, Marcelo. Então, tem que ser falado, os pais e familiares precisam ficar atentos. Né? E quando a gente assiste um filme onde aborda meio que sutil, a gente entende o quanto é perigoso a gente deixar passar batido, né? Tem que estar atento, tem que estar atento. Antes a gente sabia se defender, eu acho que as brincadeiras... Hoje tem internet, Marcelo, as pessoas... Os meninos são cruéis, eles têm grupos de WhatsApp onde ficam... Né, fazendo o bullying virtual e isso não tem controle. O negócio tá difícil. O negócio tá complicado. Ser jovem, adolescente hoje não tá fácil, não. É muita informação ao mesmo tempo. Muita informação e nem sempre informações agradáveis, né? Nem sempre. Isso, exatamente. Então, a minha dica é Armadilha, né? Esse filme que tá em cartaz. E o outro se chama É Assim Que Acaba. E é engraçado porque eu... sou público feminino e tal, mas eu nunca tinha lido, inspirado num livro de enorme sucesso, e 2 pessoas muito queridas minhas, uma mais jovem e outra mais ou menos da minha faixa etária, me dizendo assim, o filme é incrível, o filme não, o livro, eu quero assistir o filme. Sim. E fiquei muito impressionada porque ele fala sobre uma violência que às vezes passa batida, que é aquela violência sutil, né? Da violência doméstica. Sim. O cara que parece ser perfeito, ao mesmo perfil. Um marido bacana, muito gentil, isso, aquilo, mas que de repente a mão esbarra e ela cai e se machuca. Um dia tá próximo da escada e aí sem querer ele empurra e ela se machuca.
E assim, Marcelo, a quantidade de relatos que a gente ouve sobre mulheres que sofrem essas pequenas violências do dia a dia, né? Às vezes uma palavra dita de uma maneira não muito agradável, e tem que ter muita coragem para dizer assim, não quero isso, não vou viver mais isso, não quero viver esse relacionamento, né? Então, a violência contra a mulher é assunto diário. Todos os dias os jornais, né, trazem. Porque o homem não aceitou a separação. Ele vai lá e mata. Ele bate. Né? Então, o filme vem de uma coisa muito singela, né, mostrando que não precisa ser uma coisa violenta, literalmente, mas que tem que ser muito cuidadoso. E talvez por isso faça sucesso. E a sessão estava lotada. Eu queria muito falar isso, porque fazia tempo que eu não via uma sessão cheia de um público feminino jovem, muitas mães com filhas, né? Porque tem essa coisa de relação mãe-filha, a filha que vê mãe, por exemplo, apanhando do pai, né? Que infelizmente isso é muito comum. E o quanto isso interfere na vida dela também. E, enfim, é muito interessante. Eu queria deixar como dica, porque eu acho que tem temas que precisam ser vistos, né? No cinema. Leva sua mãe, você leva sua filha, né? E assiste para juntas tentar entender que você não precisa passar por aquilo. Você pode ter coragem, às vezes, de interromper um ciclo, né, de uma violência. Então, é assim que acaba, inspirado num livro de bastante sucesso aí do público feminino e que está em cartaz, acredito eu que vai, né, fazer uma bilheteria bem bacana. E a gente não vai fazer o Divertidamente, que a gente falou bastante, né, nas últimas semanas, mas vai fazer um público certamente muito, muito bom. Silvana, eu não vi o filme, não tenho as informações que você trouxe, que são muito bem-vindas, mas eu tenho a plena convicção de que, pelo que você falou e a credibilidade com que você passa pra gente, acaba sendo um filme educativo também, porque nós estamos em 2024 e ainda tem gente que não entende o significado da palavra feminicídio. Ainda tem gente que não entende o termo violência de gênero. Eles colocam tudo... Acha que é mimimi, Marcelo. Acha que é mimimi, bota tudo num bolo só e diz não. E não é bem assim. Existem algumas características específicas na questão do gênero. E quem tem família, ou quem é casado, mesmo quem não é, mas vem de famílias, sabe que isso acontece. Agora, o que é que aconteceu na nossa sociedade? Isso durante o tempo acabou sendo normalizado e graças a Deus que hoje não é mais. Hoje tem que se ter cuidado nessas histórias. Acho que é por aí, né? Exatamente. E o que eu fiquei muito impressionada, eu não conhecia a história, porque essa semana os dois filmes eu disse assim, eu não quero ler nada sobre eles, eu vou assistir, né, uma tela em branco para poder me impactar, como me impactou realmente os dois filmes, como me impactaram os filmes, mas eu fiquei impressionada com o público jovem, meninas jovens, então um grupinho de meninas, de colegas, assim, né, que se juntaram, que certamente leram o livro e disseram, vamos assistir juntas o filme, muita mãe com filha, né, então um público diferente, né, eu gostei disso, eu achei que é como se fosse um recado, né, vamos assistir para a gente poder conversar, para a gente poder entender o que é que está acontecendo, né, com essas mulheres. E aí, como eu não faço nenhuma campanha contra os homens, né, de maneira nenhuma, porque eu sei que tem muitos homens legais, né, e que são muito desse lado feminino que defendem, mas eu queria muito que os homens assistissem esse filme também. Né? Vai com a sua namorada, né, convida, ou então aceite o convite, não é filme para menina só. Né, porque às vezes os caras não querem acompanhar, é romance, é drama. Porque quando você vê na tela grande essa coisa que nem o homem às vezes entende, que essas pequenas violências elas podem se transformar numa coisa maior, né? E é muito delicado, é muito bonito, assim. Eu falo bonito porque o filme tem toda uma construção. Mas é claro que é um tema muito delicado, mas eu acho que vale muito a pena e não à toa que faz esse sucesso. Né? O que as pessoas estão lendo, Marcelo. Só de saber que é um sucesso na literatura, eu fico feliz, porque senão de que as pessoas estão lendo. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito positiva também. E se transformou num filme e as pessoas agora vão assistir ao filme, eu acho que só tem pontos a ganhar. Então, deixar a dica aí desses dois filmes que estreiam nessa semana.
Muito bom. Na semana então, Dia dos Pais. Semana Dia dos Pais. Armadilha e É Assim Que Acaba são as dicas. É assim que acaba. Esse ano eu resolvi não fazer listinha de filme Dia dos Pais, Marcelo. Foi? Porque são sempre, né, a gente vem sempre com Em Busca da Felicidade, A Procura da Felicidade, aqueles filmes, né, que sempre são muito recorrentes, que eu já falo há alguns anos. A minha dica desse ano é que você pegue seu pai e leve ao cinema, né? Ou assista algum filme em casa. Eu acho que mais do que fazer uma listinha é fazer com que... Ou então, assim, qual é o filme que você já assistiu com seu pai, ou que lembre o seu pai, né? É o segundo ano que eu vou passar sem o meu pai, né? No Dia dos Pais. Mas esse ano eu tô mais tranquila. O tempo é uma coisa muito preciosa, viu, Marcelo? Muito preciosa. Ano passado eu tava aos prantos, muito sofrida. Esse ano, claro que eu tô triste, porque eu não tenho meu pai aqui. Mas como o coração da gente se aquieta, né? E como as lembranças boas, elas são bem maiores. Então eu vou passar um Dia dos Pais super tranquila, lembrando muito do seu Afonso, né? Que era o meu introdutor da história do cinema, mas eu queria deixar isso, assim, porque às vezes a gente fica triste porque não tem as pessoas por perto. Quem tem um pai aproveita, vai pro cinema, faz alguma coisa, né? Não briga, vai lá e resolve, né? Faça da sua história uma história de cinema mais feliz, né? Quem tem um pai por perto. E quem não tem, feito eu, tem as boas lembranças e assista os filmes. Eu acho que eu vou assistir um Bang Bang para lembrar dele no domingo. É bem da época dele, né? O meu pai também era adorava. Adorava os Bang Bangs da vida, então acho que eu vou assistir. Ou então vou assistir o filme preferido dele, que era Casablanca. Acho que eu vou rever Casablanca só para lembrar dele. Mas o quanto essas memórias ajudam a gente também a construir os nossos filmes, né? As nossas historinhas, né, particulares de filme. Então, Dia dos Pais, aproveita aí quem tem seu pai, vá ao cinema, assista filme em casa, enfim, dos streamings todos da vida. Muito bom. Deixa eu aproveitar o ensejo, tanto para você que trouxe esse relato que emociona a gente, pelos pais que já partiram, e aí o nosso lado espírita faz o seguinte, geralmente é um exercício que eu costumo fazer e que não custa nada as pessoas fazerem também. Seu pai ou sua mãe não está mais aqui, um ente querido, fecha os olhos, faz um agradecimento, mesmo que você não acredite em vida após a morte, mesmo que não acredite, se acreditar, melhor ainda. Mas se não acreditar, faz um agradecimento pelo que ele fez por você, pelo que ela fez por você, né? E diga assim, meu pai, minha mãe, podem ficar tranquilos onde estiverem. Vocês cumpriram a sua parte. Isso é tão legal, Silvana. Isso chega em forma de luz no plano espiritual. Então lindo, né, Marcelo? Você tem essa convicção também? Ótimo, Silvana. Ótimo. É muito bonito, porque é isso. A gente está aqui, né, Marcelo, por conta dessas pessoas, né? Sim, perfeito. A gente é fruto disso tudo. Eu sou muito grata ao meu pai, à minha mãe, né? Mas eu falo isso hoje com muita tranquilidade, porque eu acho que o tempo é uma coisa preciosa. Sim, né? Porque o sofrimento no primeiro ano é imenso, né? Eu acho que uns 2 ou 3 programas aqui eu chorei, foi uma beleza. Eu lembro. Né? Porque é muito, muito forte, muito recente. Com o tempo a gente vai aprendendo a lidar, né? Eu não sou uma pessoa espiritualizada feito você, mas eu acredito muito nisso também. Então, eu acho que é importante. A gente está falando numa sexta-feira à noite, que certamente muita gente está ouvindo porque é divertida, cinema e tal, mas que também pode estar sofrendo, pode estar triste por alguma razão. E a gente se identifica quando a gente sabe que uma pessoa, né, tá lhe dando uma dica como essa, desse fechar o olho e agradecer, é muito importante. Super legal, muito bom, Silvana, muito bom esse relato. Vamos falar de Olimpíada? De Olimpíada, vamos, por favor, bem atual. Tá acabando, bem Marcelo. Tá acabando, quase no final. Tô arrasada, porque a gente vai voltar às notícias horrorosas do dia a dia, né? Eu tava adorando acordar e já ver o povo saltando de um lado para o outro, né? Todas as competições maravilhosas. Hoje foi um dia lindo, né? 3 medalhas, né? A gente conseguiu. E a gente se sente... Olha a representação, de novo, né? A gente, né? A gente ganhou medalha. Eles estão lá na maior batalha e a gente fica daqui parecendo que a medalha é da gente também. Então, foram dias de muita emoção. E aí, eu queria 2 notícias. Primeiro, que vão fazer um filme sobre a Rebeca. É um documentário sobre a Rebeca. Muito bom. Anunciaram essa semana.
super merecido, ouro, né? E como essas boas histórias vão ajudar a contar. A gente falou no programa passado sobre o documentário da Simone Biles. Isso. E agora vamos fazer um sobre a Rebeca, justíssimo. E eu estou ansiosíssima para o domingo, o encerramento. Sabe por quê? Sim. Quem vai estar no encerramento? Quem não tem essa Tom Cruise. Tom Cruise, olha aí. Ele vai descer da Torre Eiffel de rapel, parece que é isso, né? Cada hora fala uma coisa. Mas imagina, o Homem Missão Impossível, né? Com direito à trilha. Poxa. Né? Ele vai descer de rapel pela Torre Eiffel e vai fazer um link com a próxima Olimpíada, que é Los Angeles 2028, a terra do cinema. Puxa vida. Alô, Maestro Forró. O cara lá tá te imitando, velho. Você lembra disso? Maestro Forró lá no Marco Zero. Tom Cruise vai fazer a mesma coisa. Aproveita aí, Forró. Faz um lembrete daquela história. Vale a pena. Que Exatamente. Legal. Que legal. E é genial isso, né? Porque vai fazer o link com o cinema, com o cara que não usa dublê, né? O cara que representa de outra geração, um cara, né? Com 60 anos de idade, que está em plena atividade. Sim. Então, assim, eu tô louca para ver isso, claro. Porque cinema vai ter montagem. Não me interessa. Se Lady Gaga, na abertura, gravou a apresentação dela, ele pode fazer o que ele quiser, né? Mas o importante é que vai ter uma coisa com cinema, né, no encerramento dessa Olimpíada lá de Paris. E eu tô louca para assistir no domingo, para conferir. Poxa, legal demais. Muito bom, Silvana. Não tem essa informação e você traz pra gente aí. Demais, viu? Demais. Vai ser imperdível. Bom, né? Bom demais. E tem mais uma notícia que é o seguinte. A gente falou um tempo atrás da estreia do filme do Magal, Sidney Magal. O Meu Sangue Ferve por Você, que ficou, infelizmente, pouquíssimo tempo no cinema. Aquilo que a gente sempre fala, Marcelo, o cinema nacional, se não faz uma bilheteria na primeira semana, a concorrência, por exemplo, essa semana, com essas duas estreias que eu falei, se tiver um filme menor, provavelmente vai ficar pouquíssimo tempo em cartaz. Então a gente sabe que, infelizmente, existe isso. Mas, para quem, né, para os streamings, para quem tem os streamings, ele está em cartaz, entrou ontem, lá na Netflix, Meu Sangue Ferve por Você, o filme do Magal. Então a dica aí, vai assistir com o pai, né? Convida o pai para assistir, né? Vai ver o Magal, né? Contar a história do Magal. E eu achei super bacana de estar disponível lá na Netflix para as pessoas assistirem. Poxa, então muito legal. Tá bem aí, época de pai mesmo. Nos 70, nos 80. Quem não viu Magal, né, Marcelo? Quem não viu? Sandra Rosa Madalena. Quem não assistiu Magal dançando lambadas, chacrinha. Isso. Requebrando mais que tudo. Mais que o próprio Elvis. E aí o curioso, assim, a coisa da família, né? Era um homem dançando, rebolando, e estava a família ali assistindo, né? Ninguém nunca nem duvidou da masculinidade dele. Isso é muito interessante, né? É um paizão, é avô, né? Cara que tem uma história realmente incrível. Então fica a dica aí para as pessoas assistirem. Poxa, hoje está começando o Festival de Gramado. E é importante a gente falar, porque depois de toda essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, daquelas chuvas, né, que, meu Deus, maio foi um mês horroroso, né, que a gente assistiu todo aquele drama com os gaúchos, e eles conseguiram, estão se recuperando, graças a uma ajuda intensa, né, do brasileiro como um todo, e Gramado também se recuperou, e o festival está acontecendo. Eu acabei de ver que estava um pouquinho, eu estava ouvindo, qual é o nome da cantora que estava cantando francês antes? Charlie. Que coisa linda, Marcelo, eu estava ouvindo. Charlie Degain. Pois, achei linda a voz e estava aqui ouvindo, né, curtindo enquanto a gente não entrava. E estava assistindo a abertura do festival lá de Gramado, que é o filme, um filme cearense, fez a abertura com Fábio Assunção. E ele falando da importância do festival estar acontecendo, apesar de tudo que sofreu o Rio Grande do Sul. Então, a gente vai ouvir falar bastante aí sobre o cinema, a retomada do cinema, os festivais. Então, o Festival de Gramado está começando hoje. Importante que as pessoas saibam aí um pouquinho. Poxa, muito legal. Que coluna, como sempre, rica de informações, de ensinamento pra gente, viu, Silvana? Posso contar uma última noticiazinha que aconteceu essa semana também? Deve, fique à vontade.
Robert Downey Jr., Sim. né? Lembra o Homem de Ferro? Ele, sim. Ah, acabou, morreu o Homem de Ferro, aquela coisa toda. Aí essa semana o que fizeram? A volta de Robert Downey Jr. agora com um novo personagem. Ele agora é um vilão, Doutor Destino. Ninguém esperava uma convenção lá nos Estados Unidos para apresentar o personagem e de repente lá vem ele, coisa de cinema, né? Lá vem ele, arranca a máscara e é Robert Downey Jr. que aparece. E a expectativa agora, claro, no mundo da Marvel, né, dos personagens aí, dos super-heróis, vem esse super vilão, de super-herói para vilão, né? A transformação aí na vida do Robert Downey Jr., que também é um cara que superou tanta coisa, que passou por tanta coisa na vida pessoal, né? Eu sou suspeita porque eu adoro Robert Downey Jr., eu adoro Homem de Ferro, e eu gosto dele desde quando ele fazia os filmes adolescentes, quando ele fez Chaplin, que foi um dos filmes mais lindos que eu já vi, e como Homem de Ferro. Então, bacana. Eu gosto desses, sabe, de gente que consegue, né, virar a chavinha. Sim. Né, que passa por uma série de coisas, de repente, e na maturidade, né, Marcelo? A gente fala muito da juventude, que é linda, que é maravilhosa, mas é tão importante a gente falar da maturidade, das pessoas se renovarem na maturidade, de personagens para pessoas com mais idade, a gente gostar de pessoas com mais idade também, das histórias delas. Então, eu fiquei muito feliz de ver o Robert Downey Jr. voltando aí com um novo personagem, que deve ser lá para 25, 26, né? Esses filmes demoram um pouquinho para produzir, mas logo, logo a gente vai ver Doutor Destino. Poxa, muito legal. Fechamos, Silvana? Fechamos, querido. Mas que bom. Obrigado de coração. Um ótimo final de semana. Eu que agradeço sempre. Bons filmes e até a próxima, Silvana Marpora. Até a próxima. Feliz Dia dos Pais para você e para todos aqui da rádio. Muito obrigado. Beijão. Tchau, tchau. Valeu, Silvana. Tchau, tchau. Silvana Marpora com a gente aqui no programa Movimento Cultural. Às 10 horas e 42 minutos. Ainda tem muito mais para você até a meia-noite no programa Movimento Cultural aqui da Rádio Jornal. Junto com você. Rádio Jornal. Música.